E aí, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Max, né? E aí da última vez que a gente se falou, a gente está falando um pouco sobre criatividade, que é a ideia desses vlogs aqui. Eu tinha proposto falar um pouco sobre a criatividade na quarentena da última vez, mas eu fui explicando tanta coisa do que levava ao meu conceito de criatividade, ou a ideia que eu tenho hoje de criatividade, que só no final do episódio a gente acabou falando sobre a questão da resolução de problemas, da gourmetização da criatividade durante a quarentena e algumas questões aqui. Então eu queria abordar um pouquinho mais de qual é a ideia sobre a criatividade durante a quarentena. O que as pessoas estão fazendo, o que será que é interessante, o que é criatividade de fato durante essa quarentena, né? Onde todo mundo parece ser bem mais criativo que eu, porque está todo mundo inventando novos pratos de comida, todo mundo pintando, ganhando novas habilidades, postando vídeos, tocando em músicas e várias composições. E eu estou ali tentando apagar o incêndio de filho, trabalho e não dando conta. Isso que eu nem vou entrar na história que a gente já comentou no último vídeo, sobre aquelas pessoas que não têm nem a chance, né, de conseguir cuidar dos filhos e cuidar do trabalho, porque estão numa situação muito pior. Então, eu acho que para poder explicar um pouco a minha ideia de criatividade nesse sentido, como eu vejo essa resolução de problemas no dia a dia da quarentena, é interessante parar um pouquinho e a gente olhar o conceito do que é criatividade. O conceito de criatividade, a gente nunca vai chegar num denominador comum. Tá? Existem aí centenas de conceitos de criatividade, todos embasados cientificamente e com vieses e escolas diferentes. Na maior parte deles dizendo quase a mesma coisa, mas você sabe como é que funciona para as ciências humanas e sociais, na qual eu faço parte. Toda palavra tem o seu significado e cada coisa é uma coisa. Então, mudou uma palavra, mudou um sentido, tu pode ter uma grande discussão que vai implicar na psique e no entendimento das pessoas ao longo do tempo. De maneira geral, o conceito de criatividade ele é sempre calcado a partir da psicologia, hoje, em termos científicos. É óbvio que antes a psicologia se coloca como ciência, na filosofia, em outras áreas, nas próprias artes, né, enquanto ciências, também os estudos de criatividade aconteciam. Só que o volume desses estudos e o teor do que era criatividade era muito endeusado no sentido de que seria um dom divino, de que seria a genialidade, de que poucas pessoas nasceriam com isso e coisas dessa natureza. É a partir da década de 50 que cientistas como Guilford, né, como Simonton, psicólogos, né, que vão trabalhar com a criatividade, começam a explorar esse conceito de uma maneira melhor, inclusive a pedido, né, na década de 50. Então, a Associação de Psicologia Norte-Americana faz um pedido para o aumento do estudo da criatividade dentro dos materiais da psicologia. Eu trabalho, a gente pode, aí, num outro momento, né, nortear essa evolução e a quantidade de pessoas e cientistas que trabalharam nesse sentido, mas eu trabalho muito com a ideia do conceito do Robert Sternberg, né, que é um psicólogo no qual eu me apoio bastante quando eu tenho que fazer parâmetros de estudos e experimentos, comparações e análises, da maneira como ele enxerga a criatividade. Ele tem uma maneira de enxergar a criatividade, na qual é um pouco estruturalista, mas na qual eu releio ela de maneira a que eu não necessito trabalhar com as medições ou com os parâmetros, mas sim com as dimensões nas quais ele enxerga a criatividade. Então, o Robert Sternberg, ele cria, aí por volta do início dos anos 90, com o auxílio de outros pesquisadores, a teoria do investimento criativo. Né? Em 2006, ele acaba lançando um outro paper, atualizando essa teoria do investimento criativo, num artigo chamado A Natureza da Criatividade. Né? O que ele pensa sobre a criatividade e a composição, né, do que a gente enxerga por criatividade? Que ela se compõe de 6 dimensões. Tá? A primeira dessas dimensões são as habilidades cognitivas que nós temos. Então, são aquelas habilidades de processamento da nossa mente. São as coisas com as quais o nosso cérebro utiliza para analisar todo o conteúdo, conceito, significado, ideias e questões. São esses processamentos. Então, a gente pode falar de lógica matemática, a gente pode falar de observação, a gente pode falar de linguística e semântica. Então, todas as habilidades cognitivas que dão sentido ao que a gente conhece
como processamento da nossa mente. A segunda dimensão que ele se apoia é o conhecimento. Então, o conhecimento é importante para a criatividade. E aí entram algumas ressalvas no que ele pensa a respeito disso. Então, não é que quanto mais conhecimento, mais criativo. Mas um nível mínimo de conhecimento para que se possa fazer tranquilamente o processamento, as habilidades cognitivas daquilo que tu precisa para resolver um problema. Ele, inclusive, chega a algumas conclusões ao longo das suas teorias, né, de outros artigos, outros capítulos de livro, que ele vai vinculando experimentos, que muitas vezes conhecimento demais pode engessar o pensamento a ponto de que a pessoa não consiga se permitir ir adiante com novas conexões. Eu não vou adentrar uma dessas dimensões demais agora, porque eu quero finalizar o vídeo com a ideia do que é para mim a criatividade na quarentena a partir dessa ideia. Mas eu posso também depois desenvolver um pouco mais disso em outros vídeos. Outra dimensão que ele fala é do estilo de pensamento. Então nós temos as habilidades cognitivas e o conhecimento. E o estilo de pensamento. O estilo de pensamento ele tem uma relação quase que de parâmetro de dependência com as outras dimensões, porque dependendo das habilidades cognitivas que tu mais desenvolve, dependendo do tipo de conhecimento que tu tem, tu enviesa para um estilo de pensamento. Né? Ele trabalha com três parâmetros para os estilos de pensamento, né, que estão atrelados muito aos poderes políticos, né, então legislativo, judiciário e executivo, está muito ligado ao estilo de como a pessoa vai trabalhar as habilidades e conhecimentos em cima disso, quer dizer, aquela pessoa que tenha mais o dom da crítica, o dom da produção, o dom disso, daquilo, mas eu gosto de pensar nos estilos de pensamento de uma forma um pouco mais complexa. Né? Os estilos de pensamento eles têm relação com aquilo da maneira como a gente organiza a nossa habilidade cognitiva para trabalhar em cima de algum tipo de fator decisivo do nosso problema. Tá? A quarta dimensão que trabalha é a personalidade. A personalidade tem muito da nossa composição, né, da nossa enquanto ser, né, então os traços de personalidade, que tem muito de construção social, mas também muito, né, de uma carga biotípica, né, nossa, do qual a gente nasce e com a qual a gente se constrói enquanto ser. Então, traços da nossa personalidade, desde o nosso humor, no caso pode ser a maneira como a gente se irrita mais fácil ou mais difícil, ou como a gente é mais gracioso, ou como a gente é mais divertido, né? Ou como a gente é mais minucioso. Então, traços dessa personalidade compõem o estilo do jeito de pensar, compõem as nossas capacidades e habilidades cognitivas e com o nosso conhecimento vão fazendo com que a gente chegue à solução de alguns problemas. E aí nós temos duas outras dimensões que são interessantes que ele compõe, que estão um pouco mais relacionadas, uma delas muito mais relacionada com a afetação do indivíduo e do local onde ele se consegue, e a outra mais que é o drive, né, aquilo que dirige a pessoa. Então, seria a motivação e o ambiente. A motivação é aquilo pelo qual eu desejo realizar alguma coisa. Boa parte dos estudiosos de criatividade eles vão chegar em dois polos de motivação. Ou é o intrínseco ou é o extrínseco. E aí o intrínseco é aquele pelo qual eu me movo porque eu quero e que eu tenho a vontade de realizar. Né? O Eysenck, inclusive, vai dizer que a criatividade, como a gente consegue, como a gente busca ela, almeja ela vem com a realização do ser. E outros vão falar da motivação extrínseca, que é aquela motivação pela qual a gente tenta alimentar alguém para chegar na solução daquele problema, para resolver para mim. Então eu dou alguma coisa, seja dinheiro, seja poder, seja hierarquia, seja algo que ele deseja, que vai movimentar ele a fazer. E a última dimensão, que era um pouco externa, né, da questão corpórea, né, que é o ambiente. Então, o próprio ambiente onde eu me desenvolvo, como a educação, como a família, como uma série de coisas dessas, compõem o meu fazer criativo. Vão mudar os meus estilos de pensamento, vão poder contribuir com a minha personalidade, uma série de coisas, até com o meu conhecimento, né, o ambiente escolar, da maneira como eu absorvo. Mas também não só na composição da pessoa, mas o ambiente onde ela se coloca, né, também altera todas essas coisas. Então,
Então não é só o ambiente de construção social do indivíduo, mas também o ambiente onde ele está. E aí nesses dois últimos é que eu acho interessante a gente fazer uma reflexão. Nesse momento de quarentena, nós nos encontramos num ambiente limitado. Ele pode ser amplificado pelas nossas redes, pelas nossas comunicações, pela maneira como a gente age, pode. Mas uma hora ou outra o nosso corpo começa a identificar que a gente está no mesmo lugar, que a gente não sai daquele lugar, que a gente sai muito pouco. E isso começa a ter consequências, né, na maneira como eu enxergo as coisas, na maneira como eu absorvo os conhecimentos, na maneira como eu penso, né, e como até a minha personalidade, né. Então eu posso, em determinados casos, começar a ficar mais triste, mais chateado, perder o ritmo, né. Então o ambiente ele é uma composição muito importante desse momento onde a gente está vivendo a quarentena. E a outra questão é a própria motivação relacionada a isso. Então o ambiente pode mexer com a minha motivação. Eu posso ter motivações que são externalizadas pelas coisas que o ambiente me traz, e aí eu, né, quero ganhar alguma coisa fazendo aquilo, então eu continuo produzindo para poder ganhar, para poder continuar tendo meu sustento, ou para poder ter a minha reputação e assim nesse momento de crise não esquecerem de mim, né? Ou eu posso começar a produzir porque eu me sinto realizado e porque de alguma maneira eu quero tentar expressar alguma coisa. E essa é a minha motivação. Só que tanto o ambiente, que é um ambiente limitado, né, da questão de onde a gente se encontra, do pouco que a gente sai, quanto a motivação, eles não são elementos simples, né? Então não é assim, cara, seja criativo na quarentena, aproveite esse momento para olhar para ti, para sentir. Não. Se pegar a macro variável ambiente, ela vai entrar em questões socioeconômicas, né, de uma maneira que vai afetar todas as suas outras dimensões de uma maneira maior ou menor, algumas delas. Então, quando eu falo, por exemplo, da motivação, ela é a mais afetada. Então, quando traz esse set, né, essa configuração do que é criatividade para o Stembra, desde as habilidades cognitivas, conhecimento, estilo de pensamento e personalidade, a motivação e o ambiente tem uma relação muito forte nesse momento de quarentena. Então, se tu não tem um ambiente propício, onde tu já resolveu todas as questões que são as necessidades humanas, né, de dinheiro, de comida, do amor ao próximo, pelo qual tu cuida, a tua motivação pode não estar focada em ir adiante e criar coisas, né, que são para o desenvolvimento do indivíduo, que é a aquisição de conhecimento, que é a desenvolvimento das suas habilidades cognitivas de uma maneira um pouco maior. Então não adianta querer fazer live na sacada se o teu ambiente, né, não permite que a tua motivação dirija as outras 4 dimensões para que tu possa ter condições de desenvolver, né? O que hoje nós temos na quarentena que é importante, né, de que a gente lance mão, né, do nosso olhar de desenvolvimento criativo, que eu gaste energia. O principal é gasto de energia, né? Então tudo que eu vou fazer com criatividade eu gasto energia. Alguns vão dizer, tudo bem, mas eu faço com muito prazer. Sim, mas tu gasta energia. E se tu tá com prazer, tu nem nota que tu gastou tanta energia para produzir um vídeo, para produzir uma música, para passar horas, né, fazendo alguma coisa, quando na verdade para algumas pessoas isso não é possível, não é concebível. Por quê? Porque ela tem que gastar primeiro a criatividade dela, dando conta do trabalho e dando conta da educação dos filhos ou da sua própria educação, né? E aí nesse momento que a gente está falando da educação dos filhos, que a gente está falando do trabalho, é que a gente tem que se dar conta que a gente gasta muita energia nesse momento de quarentena para resolver uma série de coisas. Por exemplo, para o trabalho. É home office. Sim, é home office, mas tu tem que ter. O teu computador tem que estar funcionando. Todos os softwares têm que estar instalados. Se não é uma pessoa tecnológica, qualquer problema te estressa. E o estresse muda o teu ambiente, que é o mood, né, que é o humor. E o estresse ativa a tua motivação, tu já começou a perder, né? Tu já começou a perder possibilidade de melhorar o desenvolvimento da tua habilidade cognitiva, do teu conhecimento e das outras coisas que tu precisa. Tá? Tu precisa luz, tu precisa software de gravação, tu precisa montar material.
As reuniões agora, elas são de hora em hora, se não for de meia em meia hora. Antes tu marcava 2 reuniões uma tarde e tu tinha o resto do tempo para desenvolver alguma coisa. Agora está todo mundo em home office, então é só mandar o fulano ligar a câmera e ele está ali. Então as pessoas não se tocaram ainda da dinâmica, que muda a dinâmica social de quando tu está em casa, de quando tu no trabalho, dentro do cronograma que vão te passar. E tu precisa resolver isso, tu precisa criar questões para resolver isso. E essa criatividade ela não é só material, no sentido do equipamento, do software, do planejamento com o papel, da luz que tem que estar direitinho, das roupas, do acordar de manhã, da disciplina. Ela é uma necessidade de um gasto energético interno, na tua personalidade, na tua motivação, no estilo de pensar, que tem que estar todos alinhados para que tu continue funcionando da maneira como te como a expectativa que os outros têm de ti, entregando as coisas que tu tem que entregar. Então, a gente está falando de um cenário complicado que é apenas o trabalho. Imagina o que é a tua própria educação ou cuidar da educação dos outros. Né? Eu acho que a gente vai ficando por aqui, o vídeo já está ficando meio comprido. A ideia é fazer essas pílulas de 10, 12 minutos, né? Postar aí um dia sim, um dia não, alguma coisa assim, uma vez por semana, ainda estou pegando o jeito. Mas se vocês estão curtindo, se quem está assistindo está gostando, passa para outros, compartilha para outros. Até agora eu não mostrei para muita gente, né? Mas a ideia é quando eu tirar um pouco mais de material, a gente abrir esses materiais de criatividade para as pessoas e as pessoas poderem mandar curiosidades, mandar perguntas e debater comigo, refletir, abrir câmera talvez com alguns convidados aí. Certo? Então, vou fazer aquelas bobagens, né? Dá um like no vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal, tá? Porque a ideia é começar a produzir vídeo, já que eu estou aqui na quarentena e o que eu posso ajudar vocês é a refletir sobre criatividade, vamos começar a fazer isso, né?